cota racial, o que você acha? Já que falou de cota... Tinha que privatizar todas as universidades, isso aí é você obrigar a admitir alguém, não obrigar a admitir alguém, você admite quem você quiser. Voucher do governo, você acha da hora? Não. E o pessoal que é pobre não tem dinheiro pra universidade, vai tomar no cu. Cara, primeiro, assim, de novo, porque o pessoal é pobre. Segundo... Mas é que é, né? Segundo... É a realidade, segundo, a gente vive nisso. Desculpa. Segundo, por que a universidade é caro? Mano, tem vários... Eu realmente não saberia te dizer o porquê, É imposto pra caralho. Mas a universidade não paga imposto que é pro ônibus, paga imposto no salário. Paga imposto no salário, paga uma porrada de coisa ali. Eu não sei se isso... Depois outra coisa. Sejamos sinceros, você pode fazer toda a sua formação de ensino básico, fundamental, médio, talvez algumas graduações aqui. No celular? No YouTube. Com certeza, em termos de No conhecimento, a internet tem Qual tudo, seria o custo na minha disso? opinião. O custo marginal de educação no mundo hoje é basicamente o custo de acesso à internet. Concordo. Se você tiver o fundamentalmente cérebro isso. preparado pra absorver. Porque se o cara não aprendeu a ler e escrever, ele não vai absorver nada na internet. Tá, mas tem um livro fantástico. Você vai adorar esse livro. Você vai ler esse livro. Ok, Você lê sim, bem senhor. inglês. Lê inglês. Você vai ler esse livro. Se chama The Beautiful Tree. Beleza. A linda árvore. É fantástico. É um livro de um pesquisador de educação. Que ele foi pesquisar... A história é que, assim, ele tava na Índia pesquisando educação, sei lá que porra. E daí ele resolveu ir na favela de... Eu acho que eu vou errar o nome, mas é Hyderabad. É uma favela, tipo, gigantesca na Índia. Porque ele queria ver, tipo, como é que é a favela, certo? Aí ele foi lá e ele viu, tipo, ele sabia um pouco de indiano, ele começou a ver umas placas e ele olhou e falou, tipo... Nossa, tipo, tô numa das maiores favelas do mundo e essa placa aqui parece que tá escrito, tipo, escola privada. Que engraçado, né? E daí ele viu mais um monte e ficou, tipo, não, pera. E daí ele descobriu que a favela estava absolutamente transbordando de escolas privadas, quase todas clandestinas e legais, funcionando pagando suborno. E elas alfabetizavam as crianças, ensinavam um monte de coisa. Elas eram privadas, os pais pagavam, a escola dava bolsa. E elas funcionavam... muitas vezes era um cara que era professor e dava aula em casa. As condições não eram as melhores condições, não era aquela coisa maravilhosa, mas de maneira geral já era a condição de vida da criança, então porque ele tava ali, logo ali. Sim. Era uma pessoa na realidade dele. Os pais pagavam. E o cara rodou testes, e essas escolas eram melhores que as escolas públicas, e os pais escolhiam colocar as crianças lá. Show de bola. E ele encontrou essas crianças lá. Ele encontrou no Zimbábue, ele encontrou em Kibera, que é a maior favela da África, que se eu não me engano é no Quênia, tem mais de 2 milhões de habitantes. Mas isso é a regra ou isso é exceção? Isso é a regra. Ele rodou o mundo e descobriu que favelas têm escolas privadas ilegais se isso dentro. for verdade... E eles estão alfabetizando as crianças melhor que 100% das crianças? Ele descobriu que elas existem. Grupo seleto. Então, isso que eu tava falando. Se ele é a regra ou se ele é a exceção. Ele descobriu que isso é a regra em favelas. Será que toda... Eu não sei se é a regra em favela, porque talvez existem escolas merda em favela também. Provavelmente do estado. Não, mas esse que é o argumento que ele combate no livro. Porque ele fez toda uma pesquisa, que é um livro assim, é bem massa. Mas ele falou assim, porque eles falam, mas a escola é pior. Ele rodou os testes. Não, ela é muito melhor por uma puta diferença. Se isso, na verdade, isso é uma estatística maravilhosa, que vai dizer que daqui a 10 anos a gente vai ver um crescimento na África. Então, só que, sabe qual que era o custo delas? O custo delas era tipo $1 por mês, $2 por mês. Tipo... Então você acha que o ensino hoje é caro porque o Estado faz o ensino ser caro? Porque ele cria um monte de custos artificiais, ele obriga vários custos que tornam isso mais caro e impede que o pobre empreenda. Porque todas essas escolas, elas eram privadas, tinham um dono, e elas eram quase em todos os casos ilegais, sobreviviam porque pagava propina pro fiscal pra ele não fechar. Os pais sabiam, todo mundo sabia que o negócio era ilegal e era tipo, bicho... Meu filho tem que aprender a escrever, porque eu quero que ele aprenda a escrever e não seja um retardado. Eu vou pôr ele na escola ilegal de mãe e pai. E foda-se, entendeu? E isso existe pra todo lado. Então, assim, cara, como é que os pobres vão estudar? Eles já estão estudando. Uma coisa que se você tá argumentando, e eu concordo muito, a internet, a tecnologia, ela revolucionou o ensino, e agora qualquer pessoa que tiver curiosidade pra... aprender. Já vontade de aprender praticamente qualquer assunto. Você pode assistir na internet palestras de professores de Harvard, de Stanford, de MIT, do caralho A4, coisas que você há 10 anos atrás, cara, você não ia ter acesso a essa porra. Cara, pra boa parte da população brasileira, 5. Então, porra. Cara, eu acredito muito no potencial, mas isso é uma coisa que tá mudando agora por causa da tecnologia. Muito do ANACAP também... Mas você também pode pensar no anarcapitalismo como uma forma de tecnologia. É uma A gente tecnologia. precisa desenvolver um sistema de defesa de propriedade mas aí é um privada melhor que o argumento Estado. seu a favor do meu que o Estado é necessário existir no começo, pelo menos Não pra dar não fruto é. ao ANACAP.
meu ponto era que o Estado, ele consegue vencer porque a gente não tem uma tecnologia de defesa contra ele boa o suficiente. Sim, mas tipo, ó, na minha visão... Ou talvez até a gente tenha, mas a gente não tenha... É uma mistura disso e cultura. Agora eu lembrei que o Tom Woods, ele faz esse argumento. A gente já tem essa tecnologia, se chama rifles. Mas...